certeza já temos sido alimentados da palavra de Deus, abençoado, e só lembrando o que nosso Deus fez por nós na cruz do Calvário. Isso deve motivar a gente a ser luz neste mundo, como o nome dessa igreja. E eu poderia conversar muito hoje com vocês e falar de muitas memórias que eu tenho junto ao meu amigo, que eu tenho o privilégio de ter, o pastor Mauro, como amigo. Quando estivemos trabalhando aqui em Fortaleza, a gente tomava café, às vezes almoçava, e sonhava um pouco com o ministério, e até falamos de um sonho um dia que hoje nós estamos aqui vendo, né? O que Deus pode fazer. Isso nos alegra o coração, nos emociona com a grandeza do nosso Deus. Mas, para não falar muito palavras de homens, quero pedi-los oração pelo nosso ministério, lá no Centro de Treinamento Bíblico e na implantação da Igreja Bíblica Batista Nova Esperança em Pacuti. Nós temos aqui conosco um fruto desse trabalho e também um representante do povo da Serra, que é um povo carente do Evangelho, e é bem no nosso quintal. E eu não sei se vocês lembram do nosso irmão que já está com Cristo, José Pereira, que trabalhou na Serra. E nós hoje descobrimos, de vez em quando, algumas pessoas que ouviram o Evangelho, que ele pregou, que ele auxiliou naquela terra tão carente do Evangelho. Trabalhamos na Serra de Guaramiranga, na cidade de Pacuti, 10 de abril de 2003, e foi quase 5 anos para ver o primeiro homem aceitar a Cristo como Salvador. Então, quero alertar os nossos irmãos aqui que nós temos em nosso quintal um canto do mundo muito carente do Evangelho hoje, possivelmente tanto quanto os campos mais carentes desse mundo. Está no nosso quintal. E nós estamos lá trabalhando, envelhecendo e necessitando de auxílio na obra de Deus para alcançar o maciço de Baturité, que são vários municípios, mais do que 155 mil pessoas, em que poucas igrejas que pregam o verdadeiro Evangelho podem ser encontrado. E nós estamos contando com as suas orações, e quando vocês vêm e participam do Centro de Treinamento Bíblico, vocês estão sendo expostos à obra missionária naquela região. E quando você tira um final de semana para descansar lá, você vai encontrar muitas pessoas ainda escravizadas no pecado, ainda sem Cristo, sem esperança nesse mundo. Então, não olhe para a Serra só como um lugar para você mudar de clima, gozar de um ar-condicionado natural, mas olha para o povo carente do Evangelho que habita naquela terra, um povo muito longe de Cristo, influenciado fortemente pela religião. E se você estudar um pouco a história do nosso amado Brasil, você vai conhecer que o trabalho que os jesuítas efetuaram em grande parte do território nacional tem tido um impacto até hoje. Então, nós precisamos trabalhar e precisamos nos disponibilizar para a evangelização, implantação de igrejas no maciço do Baturité. Vocês, eu acredito, ajudam o pastor Irineu, que reside em Baturité. A gente brinca, né? Ele está subindo e nós estamos descendo. E um dia a gente vai encontrar e vamos poder dizer que está evangelizado. Acho difícil, pela idade de nós dois. Mas se Cristo demorar, nós queremos estar vendo igrejas implantadas em todos os municípios e todos aqueles maiores povoados no maciço do Baturité. Vem nos ajudar, ore por nós. Seja um colaborador em oração, seja um colaborador em doação. Deus é que vai abrir as portas para o Evangelho, mas ele necessita de pessoas dispostas a ir. Como é que podem ir se não forem enviados? E como é que podem pregar, né? Se não forem chamados? Pois eu estou aqui hoje chamando. Precisamos da sua ajuda.
E precisamos também que vocês usem o Centro de Treinamento Bíblico Nova Esperança. Como já nos deram o privilégio, nós não estivemos presentes, eu, a minha esposa e a minha filha, estávamos fazendo divulgação do ministério aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que tem sido a fonte de 100% do auxílio financeiro, que tem feito aquele trabalho, a não ser por alguns indivíduos que têm nos auxiliado. E a gente agradece a Deus por isso. Então, aquele 100% diminui para 90%, 95%. Mas a gente agradece porque vocês têm usado, começando a usar o centro de treinamento. Usando, vai nos ajudar em um aspecto da autossustentabilidade daquele ministério. Que nós temos uma visão de alcançar aquela serra para Cristo. Temos também uma visão de ser um farol de teologia dispensacionalista no Brasil e no mundo, e de preparar missionários para o Brasil e o mundo inteiro, naquele lugar. Mas nós não podemos fazer isso só. Precisamos de auxílio. Então vocês podem fazer parte disso. E alguns têm nos ajudado mesmo. Têm chegado, têm ajudado. Têm até comprado sítios próximos e têm participado do ministério. A gente agradece muito. E a gente quer que cada vez mais vocês se conscientizam do campo missionário que está no seu quintal, e hoje tão pertinho. A dificuldade hoje de chegar na serra é só sair da grande fortaleza, porque depois que você sai lá pela Ceasa, dentro de 1h15 você está no seu centro de treinamento bíblico Nova Esperança, pelo novo caminho, pela redenção. E pensa numa lindeza. Tem pessoas que acham perigoso, mas eu acho lindo ver todo aquele sertão. Então vem nos visitar, usa o centro de treinamento, e esse ano nós estamos lançando um projeto para a sustentabilidade desse ministério. Mas antes de divulgar isso, eu quero conversar com o pastor Mauro, com a igreja toda, para vocês poderem então ver se querem realmente engajar como igreja, como indivíduos dessa igreja, nesse ministério, que é um ministério desafiador. E se você não acredita, vem passar um mês comigo. Você vai entender alguns dos desafios da serra. Mas vamos, sem perder mais tempo, abrir a palavra de Deus para o livro de Isaías, capítulo 2. Eu não sei se você participou hoje pela manhã na aula do nosso irmão André sobre as coisas futuras. Mateus 24, 25 está na agenda, né? Vocês estão estudando. E na minha meditação hoje pela manhã, orando que Deus queria que trouxesse para encorajar os irmãos, eu fiquei no livro de Isaías, capítulo 2, e achei muito interessante. Se você participou da sala de aula do André hoje, vai ser um outro aspecto, mas eu quero alertar a igreja que nós estamos num momento, como a igreja no Brasil, que a teologia em que nós cremos, em que nós temos segurado, está sendo atacado fortemente. E nós estamos sendo abordados por uma teologia aliancista de todos os lados. E eu quero, se você tem a sua Bíblia hoje, abre para Isaías capítulo 2 e vamos ler junto o subtítulo em cima desse capítulo, no início. Se você tem a mesma Bíblia que eu uso, diz a glória futura do Israel espiritual. E quero que você pegue sua caneta em negrito e apague aquela palavra espiritual. Essa aqui é a glória futura de Israel. Literal. Não é Israel espiritual. E se você não prestar atenção, a teologia errônea que tem invadido o Brasil vai invadir você. Porque está na Bíblia que você usa, está nos comentários, nas anotações, no pé. Se você está usando a Bíblia anotada por Ryrie, razoável. Se você está usando a Genebra, cheio de teologia aliancista.
E aí, eles são nossos inimigos? De jeito nenhum. São irmãos em Cristo, mas a sua teologia e sua hermenêutica está deteriorando, desmoronando uma interpretação bíblica que acredita de um arrebatamento literal, de 7 anos de tribulação que irá acontecer, sem dúvida, e 1 milênio, 1000 anos literal, onde que Deus vai cumprir tudo que Ele tem prometido para 1 milênio de 1000 anos. Mas isso, hoje, no nosso Brasil e nas instituições teológicas da nossa terra, está em risco sério. E se alerta, fique prestando atenção, porque hoje tudo que é produzido está disponível. Antigamente a gente conseguia proteger a sã doutrina dos nossos congregados um pouco mais, alertando de autores para ler, outros não. Hoje está tudo no internet, tudo escancaradamente aberto. Consulte seus pastores, fale com as pessoas que têm qualificação teológica para lhe orientar, porque tudo, uma salada de doutrina errônea está à disposição do povo de Deus hoje. Então, como é que nós vamos nos adaptar a essa nova realidade? Nos tornando cada vez mais intérpretes responsáveis da palavra de Deus dentro do seu contexto gramatical, histórico e literal. O que a Bíblia diz, ela diz. E quando o sentido normal faz sentido, não busque outro sentido. Seja um praticante de hermenêutica simples. E quando você não deu para entender, cuidado nos comentaristas que você vão usar para conhecer. Porque hoje o Brasil está enchendo de comentaristas na palavra de Deus que não tem a mesma base que nós temos. E é importantíssimo para a gente zelar, porque senão a pergunta não é se esta igreja se tornará liberal. Um grande homem de Deus, ensinando num seminário que eu tive o privilégio de ouvir nos Estados Unidos, perguntou sobre uma instituição tipo Sibima, tipo Seminário do Cariri. E nesse seminário foi perguntado pelo aluno, Dr. Whitcomb, o que é que nós podemos fazer, ou o que é que faremos se nosso seminário se torna liberal? Ele diz, pergunta errada. A pergunta não é se. Historicamente, a pergunta é quando. Então, a única coisa que nos segura a sã doutrina é a forma que nós olhamos esse livro que nós amamos e ter uma interpretação que é coerente com aquilo que Deus intencionou para nós. Então, aqui, Isaías capítulo 2, que diz o quê? Naquele assunto, lembra que aquele assunto que ele está colocando ali não é inspirado, é o texto nos seus escritos originais, mas é o futuro glorioso de Israel que vai acontecer. E vamos ler. Eu vou ler esse capítulo, depois comentaremos em breve, para alertar os nossos corações a uma realidade da época de Isaías. E repetiu-se na época depois Cristo, 70 depois Cristo. Interessante. O povo judaico não aprenderam. E por que eles não aprenderam? Da mesma razão que nós não aprendemos. Porque não prestamos atenção. Muitas vezes a minha mãe dizia no inglês, mas eu faço uma ilustração em português com isso. Ele olhava para mim e dizia, meu filho, você não presta atenção. E ela estava certa nos dois casos. Que só Cristo faz a gente prestar. Mas versículo 1 diz, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos.
evento futuro. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em poldadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías está dizendo: pessoal, o futuro virá, e o milênio vai acontecer, 1000 anos, em que o Filho do Homem vai reinar sobre a terra. E nesse tempo vai ser desse jeito. Pense numa coisa animadora, na época que ele escreveu, que nós não vamos tirar tempo para analisar com mais profundidade. Porém, olha o que ele diz no versículo 5. Tudo isso acontecerá. Então agora, aplicação para o povo que ouvia naquela época e para nós hoje. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vocês aqui têm um nome, e esse nome é um nome brilhante. Deve ter passado horas analisando o nome dessa igreja. Eu até participei um pouco, mas o nome que foi escolhido no final, Luz do Mundo, é o que queremos ser, é o que temos que ser. E o que é que Isaías está dizendo para o povo judaico da época? Só 2 tribos restavam. Andemos na luz do Senhor. 1 João capítulo 1. Andamos na luz como Ele está na luz. E o resultado? Não vamos viver na prática contínua do pecado, que vamos estar sendo transformados. A luz onde ela bate, manifesta. E hoje, se você não abriu essa palavra e pediu que a luz de Deus invadisse a escuridão que ainda reside em nosso coração, está na hora, porque o tempo é pouco que nos resta. O Filho do Homem está vindo. Nosso Salvador virá entre nuvens e Ele vai nos chamar. E precisamos estar prontos, investindo naquilo que é de valor eterno, porque tudo isso está passando, mas aquilo que é de valor eterno vai durar para sempre. Continuamos, versículos 5 em diante, aliás 6 em diante. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Não é diferente de hoje. O povo de Deus hoje, contaminado pelo mundo, querendo se aproximar ao máximo do mundo, e não querendo ser um povo peculiar, um povo diferente, um povo que se destaca. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os teus tesouros. Também está cheio de cavalos, e os seus carros não têm fim. Eita, eu vim da terra do materialismo. Achei tão bom a simplicidade do brasileiro, e ainda acho, mas o Deus do ter já invadiu. O cristianismo do Brasil está contaminado com materialismo que destruiu os judeus. O inimigo sabe o perigo que isso representa, por isso ele usa. Alerta-se, ó igreja, porque só vamos levar daqui aquilo que Deus tem feito de valor eterno.
o resto vai virar adubo. O que é que vamos levar mesmo? Continuamos no texto. Versículo 8, também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Deus aqui declarando juízo sobre o povo judaico que tem adotado outros deuses, os deuses do ter, os deuses da segurança. Vamos ver o que espera. Entra nas rochas, esconde-te no pó, até o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Antes o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Por quê? Porque Deus está vindo, Judá, Benjamim, ele virá. E aqui nós temos uma passagem profética do tempo da tribulação. O que vai acontecer? Porque esse povo que tem rejeitado por milênios já o verdadeiro Messias, irão ser julgados severamente pela sua incredulidade, seu materialismo, sua idolatria. Mas, pessoal, isso não é algo novo, algo novel. Isso é intrínseco ao coração corrupto e carnal do ser humano. Israel caiu nisso e nós também caímos do mesmo jeito. Não podemos olhar e apontar o dedo e dizer: que coisa que os judeus fizeram. Já estamos fazendo a mesma coisa. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez, seu orgulho, será humilhado. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Está na hora da gente aprender a exaltar o Altíssimo. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Nós temos a passagem em Filipenses capítulo 2, que ao nome dele todo joelho dobrará, tanto em cima da terra, como sobre a terra, como debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A gente medita sobre isso, você tocou nisso hoje. A glória, parece que Deus, tudo é para a glória dele, a gente vê isso. Mas meditando sobre isso recentemente, eu tenho pensado, Deus não necessita da gente reconhecer a glória dele, ele é autossuficiente em tudo, ele não tem nada, falta nada. Por que ele quer que a gente enxergue a sua glória? É porque ele ama a gente e quer que esse gozo seja nosso, essa alegria que ele tem seja a nossa experiência eterna. Ele não se contentou em ficar só. Ele criou o mundo e tudo, e nós, para a sua glória. Então, o que é oposto à sua glória? Glorificá-lo. É a gente se enaltecer, nós gloriarmos em nós mesmos, no que nós fazemos, no que nós pensamos. Toda boa dádiva vem lá do alto, do Pai das luzes, no qual não há nem sombra de mudança, nem variação. Se é bom, é Deus. Eu gosto de dizer que se foi bom, foi Deus. Se foi mal, foi eu mesmo.
só que eu uso algumas descrições um pouco diferentes, para não confundir o valor que essa carne não tem. O valor é dele, a glória é para ele. Isaías estava começando a capturar essa imagem. E ele diz para nós: contra todos os cedros do Líbano, altos e muito elevados, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis e contra tudo que é bela à vista. A arrogância do homem será abatida e sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Vamos aprender agora, exaltar a Deus. Não vamos esperar a ser humilhado, abatido, devastado. Acorda de manhã e se prostra diante do Altíssimo e diga: Senhor, muda eu, porque eu é que necessito de transformação. A minha natureza fede de pecado diante das narinas de Deus, mas Ele, o glorioso, puro Deus Criador, Ele quer compartilhar essa glória conosco. Por quê? Porque Ele habita no seu coração. Você está prestando atenção a Ele? Versículo 18: os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas, nos buracos da terra, antes do terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando Ele se levantar para espantar a terra. Eita! Graças a Deus, nós não estaremos nesse dia. Que é a teologia da aliança. Eles terão você aqui, mas eles nem entenderam. Deus declarou para nós, está aqui, Ele vai reassumir o trabalho dele com seu povo, e seu reino será instituído, e nós vamos reinar com Ele para sempre. Sua igreja e seu povo em perfeita harmonia. A gente não sabe como isso tudo vai ser, mas vai ser bom e vai ser glória. Naquele dia os homens lançarão os topeiros e os morcegos, os seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro que fizeram para antes eles se prostrarem, vão jogar tudo fora. Por quê? Porque não vai poder entrar nas fendas das rochas com os seus bens, porque vão estar se escondendo do dia temido do Senhor. Antes do terror do Senhor, a glória da sua majestade, quando Ele se levantar para espantar a terra. Versículo 22 conclui esse capítulo, diz: afastai-vos, pois, do homem, cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Se afasta do homem. E termina esse capítulo, em nosso tempo também. Mas olha, o que ele está querendo dizer, Isaías? Afasta-se do homem, que o final dele só é essa. Se aproxime-se de Deus. Afastai-vos de tudo que esse mundo lhe oferece e apega-se a Deus e sua palavra, e o resultado vai ser a glória de Deus e luz no mundo para a glória de Deus, e isso é o nosso desejo. Por isso, nesse novo dia da semana, domingo, dia do Senhor, começamos nosso dia, nossa semana com Ele, e então vamos brilhar para Ele essa semana. Vamos brilhar porque somos o povo dele,
para a glória dele, investindo o nosso ser naquilo que ele está fazendo, que vai durar para sempre. E se você enfrenta dificuldades que você não está conseguindo vencer, tem auxílio para você. Porque essa luz, ela acaba com as trevas que ainda existem em nossos corações. Jesus Cristo comprometeu-se conosco que vai terminar a boa obra que ele começou. Você está cooperando com ele nessa obra? Lembra, ele é soberano, mas ele responsabiliza cada um de nós. Para hoje, se ouvirmos sua voz, não endurecer os nossos pescoços como o povo de Israel, mas nos humilhar diante dele, nos prostrar diante dele e deixar ele ser Deus em nossas vidas. Viver para a glória dele, investir naquilo que Deus está fazendo eternamente, porque um dia nós iremos prestar conta com ele, de cada palavra, de cada centavo, de cada momento. Como é que está a sua avaliação? Eita, eu não quero nem pensar no meu. Vai necessitar de muita graça. Mas vamos nos focar no Deus verdadeiro e vamos jogar fora os ídolos que tentam possuir aquilo que Cristo comprou com seu sangue que pertence a Ele. Obrigado, Senhor, que somos seu povo, graças à sua misericórdia, que nos buscou, procurando, e nos arrastou do lamaçal do pecado para firmar nossos pés sobre a rocha que é Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, focar e concentrar na rocha que é Jesus. Viver para a sua glória. Investir nosso tempo, o dinheiro que o Senhor nos deu, nossa energia, tudo que o Senhor tem feito, naquilo que é de valor eterno para sermos verdadeiramente luz do mundo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém.